Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 3 de abril de 2020, é a terceira sexta-feira que nós não nos reunimos em razão da pandemia instalada. E eu quero compartilhar com vocês um texto dando seguimento ao nosso estudo sobre as 12 portas de Jerusalém. E esse texto está em Neemias capítulo 3, versículo 13. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Na realização desse estudo que nós estamos fazendo sobre essas portas que foram reparadas por ocasião da reconstrução dos muros de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, nós temos dado um enfoque devocional, porque estamos buscando aplicar os princípios ali ensinados e nós estamos procurando nos preparar para a reconstrução da vida, dos sonhos, dos planos, dos projetos de Deus para nós. E também estamos nos preparando para o enfrentamento de crises como estas pelas quais estamos passando atualmente. Após estudarmos sobre a porta do gado ou das ovelhas, a porta do peixe e a porta velha, hoje nós entramos na quarta porta, que é a do vale. E assim como as outras, nós temos lições preciosas a serem aprendidas. Como introdução, nós podemos afirmar que essa porta nos fala de provações, nos fala de grandes dificuldades. Os vales nos tempos bíblicos, eles eram palcos de guerras, onde exércitos inimigos se encontravam e travavam ali batalhas sangrentas. E aplicando isso à nossa vida, aplicando isso ao nosso contexto cristão, nós sabemos que e nós precisamos lembrar que as maiores batalhas que travamos diariamente em nossa alma, elas nos transformam numa espécie de vale de decisão. Nós temos diariamente uma batalha mental, uma batalha de decisões, uma batalha de escolhas, e nós precisamos nos preparar para sermos vencedores. Às vezes procuramos alentos a respeito disso. Às vezes procuramos fazer perguntas sobre as razões, sobre os porquês que estamos passando e por que estamos passando por determinada situação. Mas o que nos conforta e estimula é saber que quando Deus nos envia ou permite a chegada de uma crise na nossa vida, na verdade Ele está nos promovendo, Ele quer nos aprovar. Ele não tem o objetivo, Ele não tem o desejo de que sejamos reprovados, ao contrário. A Bíblia fala que Ele não nos manda a tentação que nós não possamos suportar e que antes Ele nos manda junto com elas, junto com esses testes, Ele nos manda também o escape. Assim que nós estamos na luta, mas estamos firmes para a glória dEle, porque sabemos que Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós. Bom, assim como a porta do vale, assim nós podemos dizer que a porta do vale não é apenas uma passagem para a batalha. Ela nos mostra, ela nos ensina, ela constitui-se numa riquíssima oportunidade diante de Deus. E nós devemos entender que a natureza da guerra, o posicionamento e também as armas usadas nessa batalha, elas são diferentes da natureza do posicionamento e das armas usadas em um exército natural, em um exército mundano. Gosto da forma como Paulo fala sobre isso. Ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." O nosso posicionamento é no Senhor e na força do poder dele. Essa é a nossa posição. No próximo versículo ele diz assim: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus." Nossas armas não são as naturais, nossas armas não são semelhantes às dos exércitos existentes. As nossas armas são a armadura de Deus, são nos dadas por Deus, são fornecidas pelo Senhor, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. No versículo 12 diz: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." O que ele está dizendo? A natureza da nossa guerra é espiritual. E Paulo aqui, querendo dar um fechamento nessa primeira parte, ele conclui dizendo o seguinte: "Portanto,
tomai toda a armadura de Deus. Deus tem para você a armadura completa. E ele diz, tome toda a armadura. Não use apenas algumas, use tudo que Deus tem para a sua vitória, para o seu embate nessa guerra, que você já é vencedor em nome de Jesus. Tome toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Em dias de crise, em dias de dificuldade, eu preciso da armadura de Deus. E havendo feito tudo, outra coisa que precisamos nos voltar para essa, não somos apenas protegidos pelo Senhor. Não estamos apenas numa situação de defesa, mas nós temos algo para poder fazer. Havendo feito tudo, ele diz, ficar firmes. Como que o apóstolo Paulo, ele foi no ponto crucial disso? Como que ele colocou o dedo exatamente na ferida? E se você ler o texto até o versículo 18, ou do versículo 14 em diante, você vai ver que ele então começa a descrever que tipos de armaduras são essas, né? que armas são essas fornecidas pelo Senhor, e ele vai dizer, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, esta é uma arma, e vestida a couraça da justiça, somos justificados por Cristo, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é a notícia de que Jesus é a solução, de que Jesus é a bênção que precisamos, ele é a salvação, e ele é quem traz paz a este mundo. Ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E ele continua, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno são pequenas setas que são jogadas. Essas setas são muitas vezes notícias que ouvimos, pessoas que tentam nos tirar do caminho, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio social, e nós precisamos então estar atentos, usando o nosso escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação fala da nossa convicção de salvos que temos, a nossa convicção que temos. João, ele escreve a sua carta, na sua primeira carta, diz assim, estas coisas vos escrevi a fim de que saibais que tendes a vida eterna em Cristo Jesus. É possível você estar firme na sua convicção de salvo, de alguém de Deus, de alguém que pertence ao Senhor, e está seguro de que o Senhor cuida daqueles que lhe pertencem. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nunca houve um tempo em que precisássemos tanto de conhecer e conhecer melhor a palavra do Senhor. E finalmente Paulo diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração aqui Paulo não coloca como mais uma arma, mas ele diz que ela deve ser usada todo o tempo. É ele mesmo quem diz assim, orai sem cessar. Você pode estar conversando e estar orando em Espírito, você pode estar trabalhando e orando em Espírito, não há limitações ao seu poder, à sua possibilidade de orar, de buscar ao Senhor e ter com Ele comunhão. Como resultado de passarmos pela porta do vale para enfrentarmos as batalhas, nós temos outras lições a serem aprendidas. Uma delas é a lição do nivelamento. Sabe, numa batalha caem as diferenças, caem aquelas coisinhas triviais e o foco fica exatamente na sobrevivência e na vitória. Em tempo de guerra, nós somos postos também a testes sobre a nossa humildade diante de Deus e com os nossos irmãos. Passamos a ver os outros de forma diferente. É nesse tempo que nós vemos como nos comportamos, como nos declaramos dependentes dele e dependentes uns dos outros. É nesse tempo que nós descobrimos a interdependência. Somos dependentes uns dos outros. Somos dependentes do Senhor. É nesse sentido que Jesus fala em Lucas 14:11, porque aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. É algo mais ou menos na mesma direção de Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 40, versículo 4, quando ele diz assim, todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Um tempo realmente de nivelamento na presença do Senhor. Mas a porta do vale também é uma porta de encontro com Deus.
Porque no tempo de crise, no tempo de batalha, eu descubro que o meu maior inimigo pode ser eu mesmo. E aí então eu vejo que a minha ansiedade, a minha indiferença, a dureza do meu coração, a minha resistência aos comandos de Deus, essas coisas elas ficam facilmente detectadas na minha vida. E aí então eu descubro que eu preciso de ter uma decisão, eu preciso de um encontro com o Senhor. Eu preciso me aproximar dele. Para que eu ganhe a batalha, eu preciso colocar as coisas em ordem na minha vida. E aí, então eu também começo a entender que, além disso, eu posso buscar na palavra exemplos a este respeito. Eu posso ver pessoas que trilharam este caminho e foram bem-sucedidas. Eu penso, por exemplo, num Jacó que teve uma luta com Deus, porque ia encontrar um irmão que era furioso contra ele, e então ele passa uma noite orando, buscando ao Senhor, em luta com o anjo do Senhor, e no final então ele diz assim: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada, minha vida foi mudada, foi transformada. Sabe, você na sua luta, você tem uma grande oportunidade. Nós precisamos tanto usar esse tempo, precisamos tanto discernir esse tempo. Precisamos abrir o nosso coração e entrar em jejum, em oração, em busca diante do Senhor, porque Ele quer sarar nossa nação, porque Ele quer sarar a nossa alma, porque Ele quer que nós saiamos disso, meus irmãos, muito mais fortalecidos. Ele quer que você e eu nos levantemos no templo dEle para, aos gritos de glória, darmos a Ele o lugar que é devido a Ele. O Senhor é soberano, irmãos, a terra foi longe demais, nós temos ido com os pecados longe demais e nós precisamos de ter um encontro com o Senhor. Nas batalhas nós clamamos a Deus, porque nós sabemos que não podemos por nós mesmos. Nas batalhas, quando enfrentamos, sabemos que existem pessoas, existem poderes, existem situações que podem até certo ponto parecer maiores do que nós. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele vem em nosso favor. A palavra do Senhor nos fala sobre pessoas assim. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Isaías. Isaías era um profeta palaciano e ele viveu no tempo de um rei chamado Uzias. E este rei tinha sido tão importante. Mas diz assim no capítulo 6, versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe, sendo bom ou não sendo bom, sendo importante ou não sendo importante, o homem morre. Mas Deus está vivo para sempre e Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Sabe o que significa isso? Ele é soberano, significa que Ele tem o controle, significa que Ele é aquele que conhece a sua batalha, que conhece a sua guerra, significa que Ele é aquele que está próximo, Ele é aquele que cumpre a sua palavra. Ele diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos em tempo assim. A porta do vale nos ensina isso. Nós estamos em guerra, mas o Senhor é o nosso general. O Senhor é aquele que vence por nós e nós queremos orar agradecendo a Ele. Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo cuidado do Senhor, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida e nos colocamos para o louvor da Tua glória. Ensina-nos a estarmos nesta batalha para trazer glória ao Teu nome, sermos edificados e sairmos melhores do que estamos, ó Deus. E que o avivamento do Senhor, o despertar do Senhor, tome conta da nossa vida, do nosso coração. Pai, eu oro especialmente por aquele que está assistindo e peço ao Senhor que o Senhor o abençoe, abençoe sua família, abençoe sua casa, abençoe o seu futuro, em o nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Fale com as pessoas. Maior visibilidade neste canal vai dar também a possibilidade de outras pessoas acessarem e serem abençoadas em o nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe muito.